Olá, estudante da Rede Municipal de Rio Verde, que está se preparando para o BIMEP 2026. Eu sou a professora Viviane e eu vou comentar com vocês uma questão da prova de 2025 para nível 1. Essa questão fala sobre decomposição em fatores primos, mas implicitamente. Vamos ler o enunciado dessa questão? No mínimo, quantos dos 10 fatores da multiplicação 1 vezes 2 vezes 3 vezes reticências vezes 9 vezes 10 devem ser eliminados para que o resultado seja o quadrado de um número inteiro? Então, dentro desse enunciado curto, envolve vários conceitos. O que é o quadrado de um número inteiro? Então, um número inteiro multiplicado por ele mesmo. Exemplo, 2 vezes 2, 4. Então, o quadrado de 2 é 4. 3 vezes 3, 9. Então, o quadrado de 3 é 9. Então, essa frase aqui, ó, quadrado de um número inteiro, se refere a isso, um número multiplicado por ele mesmo. Agora ele pergunta, no mínimo, quantos dos 10 fatores da multiplicação que ele apresenta aqui devem ser eliminados para que o resultado seja o quadrado de um número inteiro? Então, primeira coisa é escrever essa multiplicação completa. Essas reticências aqui, ó, elas estão deixando implícito alguns fatores. Quem? O 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Então, eu vou escrever completamente. E a primeira coisa que a gente vai deixar aqui escrito para que você possa anotar é que, na matemática, o quadrado de um número, né? Que a gente pode escrever aqui, igual eu escrevi aqui, ó, 3 ao quadrado, é o número multiplicado por ele mesmo, para que você lembre que isso é o quadrado de um número. Os números quadrados perfeitos, eles têm raiz quadrada exata. Você pode conversar com o seu professor que ele vai te explicar direitinho. Então, se 2 vezes 2 é 4, então a raiz quadrada de 4 é 2. Você pode até discutir com o seu professor sobre a raiz quadrada desses números quadrados perfeitos. Então, pensando nesses conceitos, eu vou escrever toda a multiplicação aqui, ela completa, sem reticências, ó. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 vezes 10. Escrevi completa agora, sem aquela parte que estava implícita, né? Agora está tudo explícito aqui. E agora nós vamos fatorar os números usando os fatores primos. Então, você vai conversar com o seu professor sobre quem são os números primos, né? Os números primos são todos maiores do que 2. O único número primo que é par é o 2. Todos os outros são ímpares. Então, 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo. Por quê? Porque esse número 4, por exemplo, ele pode ser decomposto em 2 fatores primos, ó, 2 vezes 2, que é 4. O número 6, 2 vezes 3, 2 números primos. Então, esses números que não são primos, eu vou fatorar, para que a gente possa entender melhor. Então, aqui, quem são os números que não são primos aqui? O 1 mais o 1 não tem jeito de fatorar. O 2 é primo, o 3 é primo. Como o 4 não é primo, eu transformei em fator, ó. 2 vezes 2, que é 4. Então, eu vou poder excluir o 4, porque eu já coloquei em forma de produto. O 5 é primo. Como o 6 não é primo, eu fatorei, ó. 2 vezes 3, que é 6. 7 é primo. Como o 8 não é primo, eu transformei num produto de primos, ó. 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, é o fator. Eu usei fatores primos. O 9, 3 vezes 3, e o 10, 2 vezes 5. Agora, para que não seja o quadrado de um número inteiro, eu tenho que encontrar esse número sozinho, esse fator sozinho. Eu não posso encontrar ele em duplas. Então, o que eu fiz aqui? Eu agrupei, ó. Presta atenção. Primeiro que eu tirei os números que não são primos e deixei só os fatores que formam esse número. Aí eu fui agrupando, ó. O 2 aparece 2 vezes aqui, eu circulei. Ele aparece 2 vezes aqui, eu também circulei da mesma cor. Ele aparece 2 vezes aqui, eu circulei da mesma cor, e aqui eu circulei da mesma cor. Então, eu fui formando pares. O 3, eu formei pares de mesma cor, aqui todos 2 verde, aqui todos 2 eu coloquei em rosa, então já formei os pares de 3. Agora, os pares de 5, ó, tem um par, ó, um par apenas. Então, eu formei os pares aqui. Quem ficou sem par? O 1, porque ele não é primo, mas o 1 multiplicado por qualquer número não altera o resultado, e o único sujeito que ficou aqui que altera o resultado da multiplicação é o 7.
Eu não tenho outro 7 aqui. Eu tenho 7 sozinho. Então, vamos voltar para a pergunta do problema? Ó, no mínimo, quantos dos 10 fatores da multiplicação apresentada devem ser eliminados para que o resultado seja o quadrado de número inteiro? Só o 7, um único fator. Se eu tirar o 7, o resultado apresentado vai ser um número quadrado perfeito. Aí agora você vai fazer com o seu professor aí o produto de todos esses fatores tirando o 7. Aí você vai multiplicar, ó, o 1 vezes o 2 vezes o 3 vezes o 4 vezes o 5 vezes o 6 vezes o 8 vezes o 9 vezes o 10 e vai encontrar um resultado. Discuta aí com o seu professor se é um resultado quadrado perfeito, depois você me conta. Combinado? Então, o único que a gente vai tirar é o 7, agora eu vou deixar com vocês. Vocês vão discutir entre si e vão encontrar qual é o resultado desse produto. Não perguntou no problema, mas fica aí de tarefa para você concluir a questão. Um abraço e até a próxima.